Bom, boa noite. Pessoal que depois quiser acompanhar pela internet, tem esse cardzinho aqui, tem lá embaixo, eu só ver o card e eu coloco o nome. É Transmutação Renato. A gente coloca lá no YouTube. Não vai entrar imediatamente, porque eu só coloco depois que eu escuto. Como eu não preparo, aí eu ainda vou escutar. Certo? Normalmente os cortes que eu faço, geralmente é só mesmo a interrupção da fala. Hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O subtítulo: a ingratidão dos filhos e os laços de família, não é isso? Eu fiquei lembrando aqui de duas situações. Semana retrasada, eu vi uma notícia do filho que brigou com o pai por causa de um boi, e o pai foi sair na bicicleta e ele matou o pai com uma foiçada. Não sei se vocês viram essa notícia, né? Então, você imagina, né, uma situação difícil como essa. Outrora eu vi uma outra notícia de um filho que ele era drogadicto, acabando com tudo, espancando mãe e tudo, já tinha rasgado as coisas, vendido as coisas de casa e tudo, e agredia a mãe, e a mãe deu um tiro e matou o filho. E outro dia, eu escutando uma história, foi verdadeira, né? Vi uma situação de uma senhora muito pobre que ficou com uma neta, e a neta teve que trabalhar, e a idosa, ela ia trabalhar e a avó ficava em casa, e o tempo foi passando, no interior desse bem humilde mesmo, e o que ganhava era só como fosse um salário, né? Uma aposentadoriazinha, que não dava para praticamente nada lá das coisas que ela precisava. Aí a idosa começou a variar, como a gente chama aqui no Ceará, né? Começou como se fosse desenvolver o Alzheimer, meio que se perder e o cuidado, depois ela levou uma queda. Então ela já estava com um certo grau avançado de Alzheimer, e elas com medo dela sair, não tinha com quem deixar, e tinha uma irmã dessa senhora, né, ou era cunhada, que vendo aquela situação, né, a neta entre a cruz e a espada, não tinha tempo de ficar com a avó e precisava receber, né, não ganhava nem um salário, já era o trabalho que ela fazia, e não tinha com quem deixar a avó, e o medo da avó sair e cair. A solução que a irmã dela deu, né, da senhora, como ela também não podia ficar com ela, foi quando ela veio ficar na rede, e na rede elas costuraram ela dentro da rede, entendeu? Você bota assim a pessoa que fica lá, né, ela ia trabalhar e deixava a mulher dentro da rede. Aí ela era a única solução que ela disse que encontrou, isso aconteceu, né? E ela falou que aí pronto, ela de manhã saía, deixava ela pronta, ficava na rede e fechava ela na rede para ela não sair, né? Aí quando ela voltava, ela passava na hora do almoço, e quando voltava à tarde, aí vinha, né, jantar, dar a janta, ajeitar e ficar em casa. Aí ela contando que quando a avó dela morreu, muitos anos depois, ela já estava em outra condição, ela disse que sonhou com a avó dela, mas assim, ela jovem, bem arrumadinha, assim, bem. Aí disse que a primeira coisa que ela disse foi assim,
que ela chamava ela mãezinha. Mãezinha, eu não pude, né? Me desculpe, né? Eu não pude tratar a senhora bem. E foi logo lembrando das situações, né? E se desculpando. Aí disse que ela só fez olhar para ela e disse assim: isso é coisa do passado, isso tudo já passou. E ela disse que sentiu aquele alívio, né? Porque ela achava que tinha aquele rancor. Então são muitas situações as quais nós somos confrontados nessa relação nossa com pais, com avós, com filhos, com mães, né? Então não dá para dizer aqui o fácil. Eu já vi mãe chegar no centro e claramente dizer que tinha uma rejeição ao filho, ou a filha dizer: eu não consigo gostar da minha filha. A mãe abria a boca e dizer com todas as letras. A gente diz assim: toda mãe ama o filho. Ela dizia: eu não consigo, eu choro, eu rezo, mas eu rejeito meu filho, eu rejeito minha filha. Né? E é muito importante que a gente veja que a coisa é assim, a vida, teoricamente o caminho é reto, na realidade é cheio de buracos, de altos e baixos. Então aqui é que vem o teste. A companheira falou, a Isa anteriormente, ela falando de vidas, né, de passado. Então muitas vezes, conforme o que é apresentado pelos Espíritos, podem vir, né, em pessoas que estão ali numa encarnação que é kármica, mas em nascer na condição de pai, de filho, de mãe, de filha, de avó, porque nós temos um tipo de cultura que a gente é forjado para gostar, né? Tem aquela coisa na gente para gostar, o pai é para gostar da mãe, o filho é para gostar da mãe, a mãe é para gostar do filho. Então tem uma espécie de força social que impulsiona a gente para aquilo, e quando a gente não sente aquilo, a gente se sente mal, como o caso dessa senhora que eu falei. Então é como se o contexto social facilitasse, tivesse uma pressão natural para a mãe amar o filho e o filho amar os pais, por exemplo. Os pais amarem os filhos amarem os pais. Mas vem aquele contraste, as pessoas não se dão. E o que fazer? Né? É aí que vem a questão. Não dá para falar em coisas fáceis. Assim também como falar de amar o pai, de amar a mãe, quando o pai é lúcido, quando a mãe é lúcida. Mas quando chega na hora exatamente que eles estão com Alzheimer, com uma doença degenerativa, que perde a mobilidade, entendeu? Que vira bebê, e que a pessoa meio que se afasta. Questão do capacitismo, né? Então quer dizer, enquanto era útil, isso é muito forte também na nossa cultura, né? Na questão do utilitário, enquanto era útil, a pessoa estava lá, seja porque tinha um café, porque tinha uma água, porque tinha um canto para dormir, tinha uma opção. Mas quando a pessoa chega nessas situações em que a pessoa não vê utilidade, a pessoa se afasta. Eu vi um depoimento no Instagram de uma senhora com o neto. Ela diz assim: meu filho, eu sou doente, eu tenho alguma coisa. Por quê, vó? Porque ninguém anda aqui em casa. O que aconteceu? Ele disse assim: mas vó, eu não estou aqui com a senhora. Mas ninguém anda aqui. Por que ninguém anda aqui em casa? Por que ninguém fala comigo? Não, vó, eu vou vir morar aqui perto da senhora. Disse: quando? Não, em dezembro, mas vai demorar muito. Porque a gente vai ficando idoso e meio que, se não tiver alguma coisa para você mostrar a utilidade, as pessoas simplesmente lhe ignoram. Então um homem que ele ainda chama fisicamente a atenção, uma mulher que ela chama fisicamente a atenção, todo mundo quer conversar, quer sair, quer passear, vai ficando mais velha, ninguém nem faz que nem vê. Não é isso não? Não precisa ser muito velho não, a gente já andando, pode se pintar do jeito que for, parece assim que está passando um fantasma. Então, o senso velhofóbico
é muito forte. É muito forte. Quer dizer, a perspectiva é para a gente se amar e se relacionar, mas a gente só vê utilidade. E eu estava olhando para o meu pai, que ele tem 91 anos, e é completamente, chama-se assim, né, inválido, né, que ele não anda, ele não sabe mais de nada, assim, que a gente perceba que ele sabe. E eu brincando com ele que eu ajudo um pouco, muito pouco, comparado com o que a minha irmã e a minha mãe fazem com ele, né? Aí eu dizendo, né, meu filho, não sei o quê, que ele é um bebê. Aí eu dizendo, olha bebê, cheio de gente tratando de reborn. Já pensou se essas pessoas que estão tratando de reborn, até de pet, quem está comprando pet e tudo, tivesse cuidando dos idosos que estão precisando? Gente pagando plano, quer pagar o plano de saúde por reborn. Eu achei, sabe que quando eu fui falar isso com meu pai, me veio uma ideia que eu nunca tinha pensado, que ao invés de só criticar essas pessoas que estão por reborn, eu fiquei pensando assim, por que a gente só valoriza algo que pode nos ser útil, e como é que essas pessoas se dedicam a ter uma afetividade, um cuidado com algo que não vai lhes dar, grosso modo, nada em troca. Por isso, assim, foi na hora que eu falei, assim, brincando com meu pai, né? Poxa, tem um ponto interessante aí, entende? Tem um ponto interessante. No momento em que a gente é eminentemente interesseira, como é? Eu fiquei interessado em ver o lado psicológico dessas pessoas que conseguem se relacionar com algo que não vai lhes dar nada em troca. Ele não vai confirmar, ele não vai dar um olhar de confirmação, ele não vai latir, não vai correr atrás de você quando você chegar, ele não vai fazer nada, e você se dedica a cuidar. Talvez se eu, ou grande parte das pessoas, tivesse alguma ponta desse tipo de sentimento, poderíamos talvez direcionar isso para os idosos. Eu disse, ó meu filho, você é igual um bebê, ó, tão cheirosinho, então faz tudo que o reborn, até mais coisa que o reborn faz. Ele não faz, você faz. Não, ele não vai te conhecer, não conhece, ele não vai te dizer muito obrigado, ele não vai confirmar. Vez por outra ele pode até te dar um sorriso, o reborn nem isso, mas a pessoa fica dedicada àquilo, né? Eu parei para admirar isso, né? Como é que, né, pessoas conseguem brigar, lutar, gastar por algo que não vai lhes dar nada em troca. Então, dizem, né, que tudo, só quem é absoluto é Deus, então toda coisa que acontece na matéria tem que ter no mínimo dois lados. É a dualidade, né? Eu pensei, me diz um ponto positivo desse negócio de reborn na tua cabeça. Rapaz, o ponto positivo foi esse. Porque eu percebo que, em grande parte das vezes, eu só quero obter resultados. Eu tenho uma dificuldade e eu vejo que a sociedade tem, e o exemplo está aí, os idosos. Lembrando, como nos Estados Unidos, eles chamam os pais fundadores, né? Então eu acho que dá para ampliar. Não posso falar do idoso só meu pai. Imagina a quantidade de idosos que estão aí, completamente desprezados, isolados, como se velhice pegasse, né? Como se a incapacidade pegasse. Não, a ingratidão. A minha pergunta, quem é que não vai envelhecer, ou não está envelhecendo, não adoece e não morre? Só o reborn.
Mas por que a gente despreza tanto o idoso? É engraçado, porque o meu pai está igual um bebê. Mas se surge um bebê, todo mundo vai brincar com o bebê. E surge um idoso, ninguém vai. Ninguém vai. Sabe, eu olho aqui o evangelizar a ingratidão. E aí? Como é? Como é que a gente lida com esse fator velhice? Eu estou vendo que não é só com os outros idosos. Quantos idosos nós vimos e estamos vendo que são nossos parentes que nós desprezamos? Quem consegue lembrar de alguma situação? Ninguém. Praticamente todo mundo, ainda mais agora que a pirâmide etária virou, tem algum idoso por perto. Mas não quer conversa. Não quer conversa. Esse pessoal vai para o hospital com um boneco. E a maioria das pessoas que eu conheço é incapaz de ter amor. Falou aqui de caridade, né? De ir ou de se mostrar disponível para acompanhar um pai numa hospitalização ou uma mãe. Já fica pensando, quanta gente diz assim, por que Deus não tira logo? Mas não, dando trabalho. Vixe, hoje vai fazer um exame. É difícil. Eu vejo a mesma situação, como eu coloquei, eu vendo pais e mães com filhos com problemas psiquiátricos, determinados graus de autismo, doenças incapacitantes. Eu vi um casal aqui no interior do Ceará, que eles tiveram 3 filhos, todos 3 filhos têm problemas mentais e não andam. Uma vida inteira dedicada. Eu vejo, tem uma mãe que ela teve 5 filhos, tem até um canal muito famoso sobre autista. Os 2 filhos dela têm 40 e poucos anos da minha idade. Tem 5, dos 5, 2 tem autismo. E ela foi... E sabe, a dedicação dela a eles. Tá vendo? Eu sempre penso que a energia não é filho com pai, é filho com pai, pai com filho. Outro dia tinha um vídeo bem famoso do menino que ele tinha síndrome de Down, e a mãe fez um vídeo, viralizou o vídeo que ela dizia, olha, síndrome de Down não pega. Não sei se vocês viram esse vídeo, né? Era o bichinho falando, e explicando, e brincando. Mas assim, o que a gente acha que não é útil, a gente despreza. A gente se afasta. A gente acha que é perder tempo. Então, sabe, eu fiquei pensando hoje de manhã que só se via crítica ao reborn, os caras que têm, as mulheres e homens que têm reborn, e eu fiquei pensando, poxa, eu acho que esse pessoal está melhor do que eu, porque tem uma capacidade de amar alguma coisa que não dá nada em troca, que é o que eu acho que as pessoas pensam das pessoas que são idosas, que têm demência, das pessoas que têm problemas mentais, das pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Ou seja, o tema é a dificuldade que nós temos de nos amar para que a gente possa amar e receber amor. Eu não sei qual é, como eu falei, né? O que é que se passa psiquiatricamente, psicologicamente, espiritualmente, alguém que está com o reborn.
Mas assim, me chamou a atenção é a pessoa se dedicar a algo que não vai dar nada em troca. Um homem viril, uma mulher viril, tem muitos interesses quando um passa pelo outro. Não? Mas uma pessoa, quando você olha para uma pessoa com esses problemas que eu disse, não é a mesma coisa. A pessoa leva horas, ó, quando ela quer uma coisa, tem interesse, ela leva horas, dias atrás, a gente se mata pelo outro. Mas de novo, quando bota na cabeça que não vai nos ser útil em nada, não tem nada que nos interessa, a gente isola. Não é simples. Olha, se você tiver um parente, um pai hoje, que ele se interna, você sabe como é que está o hospital. Eu passei semana retrasada, toda manhã eu ficava com meu pai, eu organizava a escala e tal. Não é fácil para as pessoas, seu pai passar uma semana no hospital e as pessoas acharem assim um contexto de entrar numa escala e querer cumprir aquela escala com gosto, com amorosidade. E eu vendo tanto vídeo sobre reborn, o pessoal com amorosidade. E você com seu pai no hospital, às vezes a pessoa vai porque diz que é palavra, obrigação. Né? Eu não vi ninguém falar o que eu estou falando agora sobre reborn. Quem viu? Ninguém olha o lado de alguma amorosidade. Eu estou assim impressionado, é porque é difícil a gente ter amorosidade sem ter nada em troca. Perguntaram ao Chico Xavier, uma entrevista que ele deu na Hebe, tem esse vídeo, né? Perguntaram o que ele desejava de final de ano para as pessoas. Aí o Chico disse mais ou menos assim: se eu fosse alguém que eu pudesse dizer alguma coisa, desejar alguma coisa para as pessoas, eu diria que elas amassem como Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo amou. Um amor que não exigiu nada em troca, nem sequer a compreensão. Porque a gente só faz as coisas esperando algo em troca. Seja sexo, confirmação, afetividade, dinheiro, conforto. E quando uma pessoa que tem problemas mentais, físicos, e não tem o que dar, não tem interesse. Eu vi um problema uma vez num processo, era assim: a pessoa não teve filhos sanguíneos, criou um casal, não adotou, eles eram tipo, né, não sei se era vizinho, uma coisa assim, e eles diziam que tinham amorosidade. Essa pessoa tinha muita condição financeira, e esses outros viviam com ele, tal. Uma sobrinha de sangue, que morava no outro estado, soube, ela veio de lá para cá. E a confusão deles no processo é porque ela proibiu eles, bloqueou, ela disse que eles estavam desviando o dia das coisas, enfim, arrumou uma história e eles foram bloqueados e afastados. Ela tirou ele para ficar com ela, e ele vivia com ela. E o pedido dos outros, eu me lembro na mediação, era assim: a gente não está querendo nada, a gente quer só ter o direito de visitar ela. E a outra não deixava, sendo que essa pessoa não tinha mais capacidade física nem mental. Eles diziam: a gente quer ver ela impediu a gente de ver. A gente não quer mais negócio das contas, nada, a gente queria ver, mas não pode. Eu não sei qual era a relação e nem me cabe julgar. Mas de novo, havia muitas situações de possível interesse. Chega lá na Torre de Melo,
Quem é que quer pegar um idoso daquele que está a cama lá na enfermaria, levar para casa e impedir todo mundo de ver? Sabe, é por isso que eu falei, eu ainda não tinha visto, eu fiquei, foi engraçado, veio hoje. De tanta crítica a Reborn, eu disse, mas cara, tem um lado bom aí. O lado bom é, essas pessoas estão me mostrando alguma capacidade, não sei porquê, de demonstrarem dedicação e afeto a quem não vai lhes dar nada em troca. É difícil, eu digo para vocês, assim, eu vejo, e olha que eu, graças a Deus, minha família é maravilhosa. Fazem escala e tudo, mas a gente vê que não é suave. E hoje, quem já acompanhou gente em hospital hoje? Com plano de saúde mesmo. Ninguém acompanhou. Se você não tiver de olho, o pessoal dá medicamento errado, não é assim não? O cara estava vizinho, meu pai, a mulher dele, o que é isso aí? Era glicose, o cara é diabético, tinha morrido. Tá vendo? Eu cochilei depois do almoço, quando eu vi ele já estava tomando remédio. Aí mesmo, vai o remédio, não acabou outro. Não, ela estava com a prescrição de ontem, todo de novo. A dormir, eu estava medicado. Há uma necessidade, mas de novo, quem é que quer dormir no hospital? Não é não? Quem é que quer passar o dia no hospital? Quem é que com o pai e a mãe demente quer ficar o dia lá perto do pai e da mãe? Ela falou aqui há pouco que tem energias, tem isso, tem aquilo, aí a pessoa acha que isso não existe. A pessoa não me diz nada, não fala nada, não vai me dar nada. Como é que eu vou? Fica não. Neto, eu digo pro meu filho, ei, fala, a pessoa já fala como se aquela pessoa tivesse morrido, ele está ali, vai lá tomar, agora ele vai lá, fala com seu avô, toma, ele é vivo, aí agora ele chega, aí eu vou lá, dou um beijo no pai e mostro, é vivo, mas como ele não diz nada, as pessoas já tratam como se fosse morto. Então, não sei se vocês estão visualizando alguma situação. É muito difícil para a gente chegar a esse nível de caridade, de amar de verdade, de ter um amor aos pais sem querer nada em troca. A gente fazer qualquer coisa sem querer nada em troca. Que é o que eu disse, uma mãe com um filho que tem problema, dependendo do nível do problema, ela não tem essa imaginação como o pessoal tem que ser médica, né? Não tem, ela está ali na luta e amando e enfrentando, entendeu? Está vendo de lá para cá e de cá para lá. Eu vi um menino com um nível de autismo, quando eu estudava, comecei a estudar sobre isso há algum tempo, vendo documentário. Rapaz, o casal pobre só recebia o benefício, não tinha como deixar, não tinha o dinheiro que eles tinham, não dava para ficar o menino com ninguém. E o menino tinha um negócio de ficar o dia todo embaixo d'água. Meu amigo. E se tirasse, eram os gritos maior do mundo. Rapaz, é um negócio difícil. E aquele casal, sabe, cuidando daquela criança. Agora tem umas síndromes aí, né, que a criança é grosseira, acho que é Edwards, que a criança fala palavrão, fala, toda vez que você se reporta, a criança vai dar um retorno, sabe? E aquele pai, aquela mãe, alguns... fazer o teste. De quê? Isso aí. Olha aí, mas você não é assim não, você está bem bonzinho toda a vida que eu te vejo. Ainda bem, eu vi que você não vai ter esse problema. O seu se tiver é outro. Exato, sabe nada, nossa, é mais assim. Não, mas porque eu vejo que eles não conseguem se conter. Do nada eles soltam uma coisa para qualquer pessoa. E é muito forte. Então tem uns que o negócio é sem parar.
Aí é o caso, entendeu o que eu estou falando? Mas a mãe e o pai, de novo, lógico que tem a mãe e o pai que faz por obrigação, mas é impressionante como tem mães e pais que se abrem numa amorosidade, gente. Eu conheci uma senhora que ela adota, ela já estava em mais de 5 crianças adotadas. Ela só adota se for doente, deficiente, físico, e um zelo. É uma confusão você adotar uma criança física e mentalmente saudável, sou maiorzinho. Ainda tem essas questões de raça. E a pessoa chega lá, uma criança, ou até já uma pessoa um pouco mais de idade avançada, e a pessoa chega lá e adotar alguém que ela vai cuidar. Porque na linguagem que a gente tem é só assim, só vai ter trabalho. De uma encarnação para outra é a mesma coisa. A espiritualidade, você está lá no plano espiritual e você, digamos, você fez miséria com essa daqui. Você é a inimiga dela. Aí você diz, olha, a gente entende que a gente precisa conviver num laço para a gente se amar. Pronto, melhor laço para você vai ser mãe e filha. Aí você é uma mãe e uma filha que vocês vão brigar desde o ventre. Mas todo dia sabendo que mãe e filha é para se dar bem e se amar. Pronto, aí Deus coloca nesse desconforto. E você vai enfrentar aquela vida e não vai chegar ao nível do cara que eu disse que deu uma foiçada no pai. Nem a mãe chegar ao nível que teve que tirar a vida do filho. E você termina se amando. Não sei se vocês assistiram, tem um filme que chama Invasões Bárbaras. Alguém assistiu? Vale a pena esse filme, mas não é pra gente menor, é pra gente maior. Por quê? Porque ele tem muitos temas sensíveis. Mas assim, me marcou demais, porque era o seguinte: o pai era assim, um casal, a mãe dona de casa, e o pai um professor universitário, extremamente galanteador, mulherengo. E a mulher dele gostava muito dele. Ele tinha 2 filhos, então ele educava os filhos, colégio bom para eles viverem a vida deles e tal. Mas era um pai ausente, um pai que só vivia da intelectualidade, dos namoros, das mulheres e tal, né? E a mãe evitava muito ter alienação parental com os filhos, ela evitava muito que eles tivessem raiva do pai, mas eles viam o sofrimento da mãe calada, e a postura do pai, e a ausência do pai. Então eles se dedicaram, a filha virou uma grande executiva, morava em outro país, e o filho foi morar em outro estado, também ganhou bem, e vivia em outro estado e tal. E ele, depois de certa idade, o que o pai fez? Se separou da mãe. Aí ficou aqueles caras que acham que não vão morrer, né? Que sempre vão ser jovens. Aí pronto, vivia a mãe lá, sozinha na casa, ele, né? Com os livros, no apartamento, né? Nunca ficou com ela, só ficava com outra. O tempo também foi passando. E aí, um dia, a mãe liga para o filho, que vive muito bem, mora em outro estado. A filha estava viajando e morava em outro país, não dava para ela voltar. Aí disse: filho, diga, mamãe, eu quero que você venha aqui. Tá. Ele nem pergunta pelo pai. Por mais que ela não tenha alienado, eles têm raiva do pai, porque viu o jeito do pai e viu o jeito da mãe. Aí quando ele chega, ela diz: é seu pai. Mãe, deixa ele lá no canto dele e tal. Seu pai está com câncer. Câncer terminal. Mamãe. Aí o cara vai lá por obrigação. Quando chega lá, ele está com câncer, mas está bem. Aí começa, né, tudo. Ele não conseguiu conversar 10 minutos que ele brigava. Aí disse: olha, só você nunca foi amigo do seu pai nunca foi seu amigo. Acho que a saída que tem é você deixar rolar.
Tenta ele vai morrer a qualquer hora, tenta ele estar bem, aproveita esse momento que ele está bem, começa a conviver com ele bem. Aí eles começam a conviver, o pai dele tem vontade de rever certos amigos, ele começa a criar situações agradáveis com o pai. Aí eles começam, no final da vida do pai, a se aproximar como pai e filho, pela primeira vez. Então é extremamente interessante, porque o filme começa, é como uma vida, gente. Eles se odeiam. Principalmente o filho odeia o pai e o pai despreza o filho. Mas quando eles começam a conviver, sem um querer mandar no outro, um porque está perto de morrer já sabe, e o outro porque diz, eu não vou brigar com meu pai, não adianta, ele vai morrer mesmo, então vamos conviver bem. Para tentar agradar a mamãe, não vou brigar não. Aí diz, meu filho, briga com ele não adianta. Aí o resultado é que é muito interessante, né? Porque o filme, um dos temas sensíveis é a eutanásia. Mas no final mesmo, que ele faz uma última comemoração com tudo, aí ele chega pro filho, aí ele diz assim, bem marcante, né? Que ele diz assim, é hoje, né? Mas eu só tenho uma coisa assim, a lhe desejar. Até então o filho estava fazendo como se fosse por obrigação. A obrigação de tratar bem o pai. O que acabou? Ele começou a ver o lado bom do pai e a gostar. E o pai, que ignorava o filho, começou a ver o lado bom do filho e a gostar. Aí quando é o final que vai acontecer essa questão da eutanásia, né, as dores. Aí ele só tem uma coisa a desejar. Ele fala assim, o que era, né? Que tudo ele foi fazendo os desejos do pai, né? Esse é o meu último desejo. Aí ele disse, o que é o último desejo? Ele diz, eu só quero que você tenha um filho como o que eu tive. Invasões bárbaras. Uma vida inteira que não foi. Naquele final. Aí o final é depois disso, né? Ele vai, começa a andar, ver as coisas do pai, sentir falta. Quer dizer, ele abriu-se ao amor com alguém que não tinha mais o que dar a ele, porque o pai ia morrer e ele não precisava do dinheiro do pai. A pedido da mãe, ele simplesmente foi tratar bem o pai. O pai dele não fica acamado. Então tem esse tipo de coisa assim. Os médicos disseram, ele está bem, mas está para morrer a qualquer momento. Os cuidados aí são paliativos. Se acontecer alguma coisa, é de uma vez. Então ele fica para atender a mãe, a tratar bem o pai, conviver com o pai e começa a conviver. E eles descobrem a afetividade, a amorosidade. Termina o pai admirando o filho e o filho admirando o pai. Eles se permitiram. Então eu acho que com a encarnação, já estamos quase fechando o evangelho, é isso. É cheio desses contrastes, é cheio de altos e baixos, mas ela é feita, quando se fala de pais e filhos, para que pessoas se abram e se amem. E tem essa espada sobre a cabeça da gente, né? Que a gente, que é filho, tem que amar o pai. E o pai que tem que amar o filho. E a mãe, e assim vice-versa. Então, me foi muito marcante, porque essas questões de amorosidade tem a ver com a gente se permitir dar nosso tempo àquelas pessoas. Eu tenho convivido muito mais com o meu pai hoje, na demência dele, do que a vida inteira. Quando meu pai era lúcido, eu não beijava meu pai. Meu pai não beijava. Minha mãe sempre dizia que meu pai era aquele cara que nunca botou um filho no braço. Era o jeito dele, era esse cabo no interior e tal. Outro dia eu vi um homem homoafetivo que cuida do pai. Aí ele tem uns vídeos também na internet. O pai dele é pequenininho assim, ó, ele é grande, o pai é pequeno. E ele, com o pai dele no braço, igual um bebê.
Aí ele diz assim, né? Eu sou homoafetivo, você não queria, que o que não prestava era eu, porque eu era bicho, que era não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem ficou com você hoje foi eu. Né, meu bebê? Ele diz, olha, depois da hora ele fica aí, os gritos aí só se acabam quando eu boto ele no braço e vem dar uma volta. O filho, com o pai, como um bebê no braço. O pai dele é bem pequenininho, ele bota no braço, aí vocês viram esse vídeo. Viu, né? Não é isso? Ele anda com ele no braço. Banha, limpa, tira a barba, um bebê, igual a meu pai. Minha irmã, meu pai é cheiroso. Eu não lembro de tantas pessoas tão cheirosas quanto meu pai na demência. Fantástico, né? Fantástico. Não é comum. Eu não preciso conversar isso para muitas encarnações para frente nem para trás. Eu preciso que a gente enxergue como é que a gente encara a velhice. Não é não? Eu preciso que a gente mesmo possa enxergar como é que a gente trata as pessoas ou as coisas quando a gente acha que não tem mais utilidade. Eu preciso tratar qual é a nossa capacidade de amar as pessoas, mesmo quando elas não têm mais discernimento, ou quando elas não estão mais fisicamente conosco. Quando desencarna. Espiritual. Equilibrado. Amar também sem se prender. Como eu disse, teve um caso do colega que ele faleceu também. Eu contei aqui, ele morreu mês passado. A mãe dele faleceu com 97 anos, era lúcida. Uma vez que ela foi para esse hospital, ele faleceu. 7 meses depois, toda vez que ia lá, uma vez eu estava lá, o companheiro disse assim, rapaz, mas entenda, né? A pessoa, né, Deus é bom, Deus é bom, Deus sabe o que é. Ele disse, Deus não foi bom comigo, porque ele levou minha mãe. Rapaz, mas 97 anos. Já era uma coisa que era esquisito. Ele ia no túmulo da mãe dele todo dia chorar e rezar para ela levar ele. Tá vendo a questão do equilíbrio? Saber amar na forma que Deus nos proporciona também. Quem ama liberta. Nesse ponto, amar não é desprezar, não é esquecer, não é ignorar, mas também dessa forma. Resultado, 7 meses depois, ele comia bem, não sei o que, foi postar e morreu. Acho que deve ter sido tipo uma pneumonia. 7 meses depois, 15 dias antes, foi quando a pessoa disse para ele, rapaz, mas Deus é bom. Ele disse, Deus não foi bom comigo, porque ele levou minha mãe. Então estou só dizendo a questão do equilíbrio. Mas tem que ter um pouco de espiritualidade aí, entender que é uma lei divina que todo mundo vai. Entenda, falar, é o que eu digo, ó, a teoria é reta, a realidade é cheia de buraco. Mas entenda, né, o que eu estou te dizendo, essa questão do equilíbrio, é saber amar mesmo quando a pessoa parte, mas não é o sentido de uma obsessão. Aí agora vem a grande palavra, né, na minha cabeça hoje. É o primeiro mandamento. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é só isso que vai dar o equilíbrio. E é muita coisa. Então, a maior parte das pessoas despreza e tal. Mas também tem os obcecados. Mas se eu coloco Deus acima de tudo, Ele é o equilíbrio. Ele é o equilíbrio. Então,
Quem viu, né, por exemplo, quem leu o Nosso Lar, ou escutou, ou assistiu, a dor do André Luiz é porque ele se sentiu desprezado, esquecido. Não é assim, né? Como é que a mulher dele, depois que ele morreu, casou logo com outro cara? Então levou o Nosso Lar todinho, aquele envolvimento todinho, até o André poder entrar na casa dele. Quando ele entrou na casa, que era dele, não tinha nenhuma foto dele na casa. Não é isso no Nosso Lar? E ele só pensava nele, com ódio, e o cara estava obsediado e doente para morrer. A grande lição do André já era o desapego daquele lar e entender o que foi necessário acontecer com ele, muito por escolhas desvirtuadas dele. E ele tinha uma escolha a fazer: ajudar os obsessores a terminar o que estavam fazendo com o marido da esposa, a ex-esposa, né? Ou esposa, né? A morte os separou, né? Ou rezar para ele ficar bom. Não é isso o Nosso Lar? Aí o André entende e vai trabalhar para ajudar ele. Aí André muda de patamar. Então, sempre eu gosto dessa questão de observar o centro é equilíbrio, mas vendo os absurdos, como a gente começou a falar de coisas absurdas, de desapego, de desprezo, de filho que mata pai, de mãe que mata filho, de gente que despreza, de gente também que é obcecado, mas a gente achar um equilíbrio de amar e receber e dar amor de forma equilibrada. E a única forma de equilíbrio é amar a Deus sobre todas as coisas. Todo dia de um ano e meio para cá, mais ou menos, muito da minha ansiedade nas minhas meditações tem arrefecido. Mas eu acho que tem a ver com essa reflexão de dizer todo dia a Deus: Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, de verdade, dirige os meus passos. Senhor, eu de fato, não tenho querer. Faça como o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor quer o melhor e vê melhor. Quem escutou o evangelho que está lá no canal, o último, que foi domingo, eu trago isso na história de José do Egito. Tem até uma música, até eu repito, que é o Daniel Almeida que fez com base nisso. Ele diz: eis o Senhor, Deus soberano, dono da história, Senhor de mim. Guia meus passos, mesmo em dor. O Senhor sabe o final. Tem planos de paz para mim. Ele diz: tenho feridas, marcas profundas, só o Senhor sabe, conhece bem. Mais confiante, eu sigo os teus planos, porque tu tens o melhor para mim. A minha música de um ano e meio para cá, até já passei aqui, né? É a música da Maria Marçal. Conhece? Deixa, como se Deus falasse com ela. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Conhece? Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Ela diz assim: está ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Então, a
partir daí é o que eu digo. Poxa, se você tem um pai, uma mãe, que não é como você queria, talvez a resposta não seja reagir e ir contra o pai e a mãe, mas pensar o que é que Deus está dizendo, o que é que você tem que fazer com isso. Quando o seu pai ou a sua mãe era como você queria, mas eles partem mais cedo do que você queria, talvez a mesma pergunta. Não é o momento de se revoltar com a vida nem com Deus, mas perguntar o que que Deus está te dizendo e o que que você vai fazer com isso. É aí a reforma íntima. Porque tudo que está acontecendo é como se fosse uma reação. A pessoa despreza o idoso, ou alguém, ou algo que acha que não vai lhe dar um retorno, né? Despreza os pais. Porque a pessoa chegou naquela condição. Não, o que que Deus está te dizendo, o que que você vai fazer com isso? Despreza, imagina, pais que são assediadores sexuais. Existe e não é pouco. O que é que Deus está te dizendo e o que é que você vai fazer com isso? Porque Ele pode como se não pudesse, não fazia. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Grande parte dos serial killers e dos assediadores foram antes assediados, né? Você vai fazer o que com isso? Você vai quebrar essa cadeia? Ou você vai repetir? Não é aí que estão os problemas de hoje? Você tem um pai alcoólatra, drogadicto, você vai ser o filho de peixe? Peixinho é? Ou você vai quebrar essa corrente? Você tem um pai, uma mãe que nunca te deram o amor que você achava que precisava, mas você hoje não é mais criança, tem a capacidade de compreender e de amar. O que você vai fazer? Vai ficar passando na cara do seu pai, da sua mãe, desprezando, humilhando, dizendo se eles merecem, ou você vai amar? Né? De novo, quando você tem um pai ou uma mãe que não te dão o que você quer, o que Deus está te dizendo, o que você vai fazer com isso? Vocês percebem que a maior parte das respostas a gente tem, mas o que a gente faz é reagir. Não é não? Esse bicho é bem feito mesmo. Nunca prestou. Ah, rapaz, vivia bebendo cachaça, agora está aí com cirrose, não fez nada na vida. Não vou lá não. Outro dia o cara faleceu atropelado, aí o filho não quis minha mãe, está dizendo assim, não, deixou minha mãe, me deixou pequeno com a minha mãe, vivia de beber cachaça, ele era o bicheiro danadão. De certa forma no coração daquele filho era assim, foi bem feito. É o que a gente está dizendo, né? Isso é muito difícil. É a provocação. É provocação em coisa difícil. É quando as coisas. Tá vendo? Por isso que eu digo, a chave maior é o primeiro mandamento. Porque quem ama, liberta. Se você ama a Deus, você liberta Ele a fazer e ser como Ele é. Quando a gente fica com raiva, ansioso ou triste, é porque as coisas não são como a gente quer. Aí a gente não está amando a Deus, a gente está querendo ser Deus. O que está na nossa governabilidade é a compreensão e o melhor uso do livre-arbítrio. É sempre dizer, o que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer com isso. Sabendo que o meu instinto vai ser de reagir. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. É esse, finalizando aqui o Evangelho, o ponto. Não sei se foi claro hoje, porque, como eu disse, ainda vou escutar, as ideias vão vindo.
Mas realmente esses pensamentos foram surgindo hoje, principalmente essa questão do reborn. Eu fiquei olhando, porque eu não vi, né? Eu consegui encontrar uma coisa positiva, e não ter o reborn, nem tenho pretensão de ter. Mas eu achei muito interessante encontrar alguém de coração que está muito embrutecido ainda como o meu, muito utilitarista, muito meritocrático, no excesso, e ver pessoas nesses tempos capazes de se dedicar, não sei se ama ou não, entende? Mas se dedicar com trabalho, com custo, por algo que não vai dar nada, grosso modo, numa primeira linha, em troca. Talvez os psicólogos vão encontrar outra, mas assim, na prática, não fala, não pega, não vai crescer, não vai se formar, você não vai dizer que está fazendo nada, ele está só ali. Caro, né? É. Mas Renato, 99% das notícias é fake news, é só para viralizar. Não, mas assim, entenda, existe. Ó, eu já vi, eu vi gente que cuida dos pais. Eu vi a primeira médica, que eu esqueci o nome dela, me indicaram aqui esse livro, eu li. Ela foi a primeira médica que trabalhou com pessoas que estavam perto da morte. Ela fez uma pesquisa nos anos 60, ela ia conversar com as pessoas que estavam perto de morrer e com as pessoas que ficavam com elas. Não foi um nem dois depoimentos que a pessoa abria e dizia assim: rapaz, para ser bem sincero, eu queria que essa pessoa morresse. Como quem diz, porque eu estou perdendo meu tempo aqui. Outro dia a gente estava aqui e a pessoa dizendo que tinha uma pessoa em casa, e assim, entre eu trabalhar e ficar com essa pessoa, a gente estava aqui. Não é situação fácil. A mulher cuidou dela a vida inteira, né? Aí agora ela precisa trabalhar, a mulher está avançando no Alzheimer, caindo e não sei o que, ela não tem como fazer. E entre a cruz e a espada, gostar e não sabe se fica, não sabe se bota num lar de idoso. Não foi a pessoa falando aqui para nós. Não é fácil. E tem gente, ainda assim, que é capaz de se doar com plenitude a coisas que não, grosso modo, a gente não vê um retorno. E a vida é tão engraçada, sabe? A gente tem uma grande amiga. Antes da Covid, ela nos chamou para um aniversário lá na casa dela, bem simples, na casa dela. Conheci em Centro Espírita. Cheguei lá na casa dela, era ela, a mãe, uma irmã e o pai dela com Alzheimer, demência avançada e agressiva. Ele bate, ele esculhamba. Tinha 3 cuidadoras, mas elas sempre estavam com ele, entendeu? Ele dizia assim, a mãe dela dizia assim: meu amor, ele chamava sua R, não sei o que, desse jeito. E ela, meu bichinho, não sei o que. Aí veio, em tese, né, o trabalho que ele estava dando, mesmo com cuidadoras 24 horas por dia, home care. Veio a Covid. A irmã pegou, morreu. A mãe morreu e ela morreu. E ele ficou com a outra. Ficou lá, tinha uma irmã dela, acho que era médica, que morava no outro canto. Entendeu? Tem plano de saúde, tem tudo, mas as 3 morreram. A vida a gente não sabe. Ela mandava mensagem para mim, ela da última imagem que ela mandou com aquele capacete, ela mandou a foto. A gente não sabe, mas a gente quer um tipo de utilidade das pessoas, entendeu? A gente quer tirar um leite de pedra, a gente quer tirar uma utilidade das coisas. Se a gente não vê utilidade, a gente isola. É o que eu disse, o caso da velhice. Então eu acho que é a cara do evangelho, porque a maioria das pessoas que tem pais, os pais estão ou já envelhecendo e vem as doenças naturais do fim da vida. Então, é aí a reflexão de hoje. Então, que, dado o tempo, né, dentro dessa
perspectiva, né? Me tocou. Eu reconheço o quão embrutecido eu sou. Eu sempre fico querendo encaixar as coisas dentro de uma forma que seja útil para mim. E consequentemente isso pode gerar um tipo de comportamento que pode desprezar pessoas, coisas que eu acho que são inúteis. E aí, como eu disse, está o exemplo, né? Às vezes a gente acha que está fortão e morre na frente. Porque a vida da gente, Jesus dizia, né? Ninguém é capaz de aumentar um segundo na vida. Então, de onde é que vem isso na cabeça da gente, de achar o que é útil, o que é inútil? Quem sabe dessas coisas só é Deus. Então, essa questão de dizer, Senhor, eu entrego minha vida e minhas vontades nas tuas mãos. Senhor, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Só dói porque eu quero dizer como é que tem que ser. Só dói por isso. Se eu te amasse, entregasse, não doía. É isso, é um casamento, né? Era na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te. O problema é que eu não quero que seja como o Senhor quer, eu quero que seja como eu quero. E isso é para qualquer coisa, incluindo pai e mãe. Foi útil? Estamos juntos. Não acha utilidade? Ou é por obrigação, ou chuta o pau da barraca e não está nem aí. Não é isso que acontece? Tá dando trabalho, está tomando meu tempo, né? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudar aquelas que nós podemos. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, do dia ao fim, após os seus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, e sem cessar, vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem